Esta chamada está sendo gravada. Ok, vamos colocar aqui a nossa apresentação. Eu acho que não está aparecendo para vocês, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo resolver rapidinho. Agora vai dar certo. Agora sim. Bom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, né, a esse grupo de estudos Tempo de Mesa. Qual que é o nosso objetivo aqui, né? O que que nós pretendemos, o que que nós estamos propondo para esses encontros semanais, né? A nossa ideia aqui, o nosso objetivo é aproximar as pessoas da palavra de Deus. Existe algo que há muito tempo queima em meu coração, que é esse desejo, essa vontade de cada dia mais viver, não somente por evangelho, mas viver para aproximar as pessoas da palavra de Deus. Eu acredito muito que o que a nossa geração, de fato, ela precisa é esse aprofundamento bíblico, né? A maior parte hoje dos cristãos, né? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Boa parte deles, às vezes, ao abrir a Bíblia, não tem noção nenhuma do que está escrito, né? Vão abrir um texto no Novo Testamento, um texto no Velho Testamento, eles abrem e muitas vezes não entendem o que estão lendo, né? Não tem aquela compreensão. Isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo, né? Quem vocês me conhecem, mas as pessoas que vão assistir aí a aula depois, mas quem está mais próximo de mim sabe o quanto eu procuro explicar bem os textos quando eu vou ministrar, quando eu vou ensinar, porque eu creio que é uma necessidade da nossa geração, né? Eu costumo dizer, um cristão que não conhece a Bíblia, não dá para se considerar um cristão, porque todo manual de fé está tudo ali, e se a gente não compreender bem o nosso manual de fé, a nossa Bíblia, a nossa fé também não vai ser verdadeira, né? A gente também não vai poder dizer que temos uma fé verdadeira se a gente não conhece como que a nossa fé funciona. Então, eu queria parabenizar vocês, né, por se disponibilizar em aprender, dizer também que eu me sinto muito feliz, muito grato por ter vocês aqui, é uma alegria. Por todos que estão ali no grupo de WhatsApp, ontem nós estávamos chegando a 35 pessoas ali no grupo, eu creio que a maior parte dessas pessoas vão estar com a gente nessa jornada. E qual que é a ideia aqui, né? É que a gente venha se encontrar uma vez por semana. A princípio, eu vou disponibilizar 2 horários para que a gente possa se encontrar e aí estar aí se aprofundando na palavra de Deus. A gente vai tratar alguns temas específicos que eu vou já vou falar aqui sobre isso, né? Então, não vamos ficar também perdidos, né, aleatórios, assim, um dia estamos no Antigo Testamento, outro dia no Novo Testamento, um dia estamos falando, sei lá, de Jesus, outro estamos falando lá do Apocalipse. Não, a gente vai ter uma linha, vamos ter alguns temas que eu acredito que vão ser muito bons, mas também não vai ser algo engessado, né? A nossa ideia é trabalhar realmente temas dinâmicos e que faça sentido, tá? Então, bem-vindos ao Tempo de Mesa. Esse é o propósito. Tempo de Mesa, a gente traz um conceito de tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo de conversa, tempo de discipulado. E, bom, eu vou explicar um pouquinho mais. Eu sei que vocês que estão aqui, né, na chamada de vídeo ao vivo comigo já me conhecem, mas essa segunda parte agora, eu vou fazer uma apresentação para as pessoas que não me conhecem. A gente pretende divulgar esse trabalho daqui para frente, fazer algumas campanhas. Então, com certeza, eu vou ouvir pessoas que não fazem a mínima ideia de quem é o Thiago, né? E aí, eu vou fazer uma rápida apresentação, porque assim, as pessoas me perguntam, eu sou novo, né? E tenho essa carinha de adolescente ainda, graças a Deus. Então, muitas pessoas me perguntam, poxa, quem que é o Thiago, né?
Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre, cresci em Torres, que é uma cidade litorânea, divisa com Santa Catarina. Passei a maior parte da minha infância e adolescência lá. E há quase 12 anos agora eu já estou em Florianópolis, né? Tanto que casei até com uma manezinha da ilha, né? Então, sou casado, sou pai, tenho 29 anos. Hoje atuo, né? Exerço o ministério de evangelista dentro do corpo de Cristo, principalmente, né? Pregando a palavra de Deus, mas também trabalho e atuo como líder, né? Trabalho com jovens, com a mídia. Já tive o prazer de liderar por muitos anos o grupo de louvor, entre outros departamentos da igreja, que a gente talvez não está à frente como principal líder, mas atua com a liderança, sempre ajudando e servindo, né? Esse ano eu estou publicando o meu primeiro livro, em final de outubro aí, a gente vai estar publicando ele, a minha primeira obra. Então, estou iniciando minha carreira como escritor, é uma coisa que é um sonho já de criança, e a gente está dando sequência nisso. E hoje eu também sou aluno, né? Sou seminarista na Faculdade de Teologia Refidim, que é aí a maior e talvez mais conceituada faculdade de teologia pentecostal no nosso país, né? E eu devo me formar em 3 anos, bacharel, né, teólogo, e aí sim a gente já vai partir já para uma pós-graduação e, se Deus permitir, até futuramente um doutorado, para a gente cada vez mais se capacitar. Eu sei que quem capacita o homem é Deus, né? É Deus que forja o homem, é Deus que prepara, mas a gente também tem ferramentas aqui na Terra de conhecimento que a gente precisa abraçar. Então, é um pouquinho aí da minha história, é um pouquinho aí, digamos assim, de quem eu sou, né? Isso aqui não é um currículo, até porque esse grupo e essa proposta aqui não é totalmente de graça, é para as pessoas aprenderem a palavra de Deus, conhecerem o Evangelho e etc. Mas é importante vocês terem esse conhecimento, né, de quem eu sou e o porquê eu estou propondo fazer tudo isso, né? Já são quase 12 anos pregando a palavra de Deus e vamos com certeza seguir para muitos anos aí pela frente. Amém? Bom, sobre os nossos encontros, eu quero deixar rápidas instruções, né? Então, a princípio, vão ser todas as terças-feiras, até inclusive no nosso contexto aqui da igreja, terça-feira a gente normalmente não tem atividade à noite, né? É só a banda que tem atividade, mas também a ideia é o quê? A gente vai ter um encontro pela manhã, às 10 horas. A gente depois pode conversar para ser um encontro mais cedo ou até mais tarde, dependendo das pessoas que vão participar pela parte da manhã. E também um encontro às 20 horas, às 8 horas da noite, que é um horário que a maioria das pessoas já chegou em casa, já conseguiu tomar um banho, já conseguiu ali se alimentar, já está mais tranquilo para assistir uma aula também. Bom, vão ser sempre online, tá? Hoje estamos testando aqui o Google Meet, mas talvez seja pelo Zoom. Daqui para frente a gente vai fazer alguns testes ainda. As aulas vão ser gravadas e vão ser sempre disponibilizadas no grupo. Então, não conseguiu assistir, a pessoa vai conseguir assistir depois na sequência. E o grupo no WhatsApp, a partir de hoje, ele vai ser aberto para interação, né? Então, Thiago, eu tenho uma dúvida sobre a Bíblia, uma dúvida de teologia, uma dúvida de história, me ajuda num texto, só colocar ali, e aí a gente vai interagindo. Também, para vocês colocarem temas, né, indicações sobre assuntos, né, às vezes sai também até alguma coisa mais polêmica aí no meio, né, e às vezes fica dúvida, as pessoas têm dúvidas, né, tem acontecido muita coisa no meio cristão e também o mundo afora, né, e às vezes surge ali um assunto, a gente pode também estar conversando sobre esses assuntos, tá? No final da aula, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, mas, a princípio, sobre os nossos encontros é isso, né? Mais para frente, eu vou disponibilizar alguns cursos mesmo, né, gravados, para que a gente, para quem quiser realmente estar estudando algumas coisas de maneira mais profunda, mas a ideia aqui é a gente, uma vez por semana, estar junto estudando a palavra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Uma coisa importante também é vocês saberem que esse projeto ele é totalmente independente, né? Então, a gente não tem, dentro desse projeto, nenhuma ligação ali com a igreja.
Eu falo isso porque às vezes as pessoas podem, né, ter essa dúvida, mas não é um projeto independente. Claro que eu tenho o apoio dos meus pastores, tenho apoio do pessoal, mas é um projeto independente de estudo, tá? Então, isso aí também para vocês estarem cientes disso. Amém? E agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de tempo de mesa, né? Por que que a gente escolheu esse nome? E se vocês olharem para essa foto, né, que está aí na tela compartilhada, a princípio, esse ser da direita representa Jesus, né? E esse banquinho vazio é para vocês. Isso, literalmente, é o conceito de tempo de mesa. Nosso objetivo é te colocar à mesa com Jesus, né? Como que eu vou fazer isso? Através do discipulado. As pessoas, elas têm uma ideia muito rasa e muito, até mesmo equivocada, sobre o discipulado. As pessoas acham que discipulado é só para se batizar. Você vai ali, faz um curso, aprende algumas coisas, toma um banho de água, né? O batismo ali, e depois você vai caminhar com as próprias pernas, né? Vai estar nos cultos, vai estar num ensino ou outro, mas tem que tocar o barco meio que sozinho. E, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, para o que é discipulado e para o que é a vida cristã, a gente vai perceber que sempre vai existir a ideia de que o que está mais tempo, eu não vou nem usar a expressão o que sabe mais, porque isso no Evangelho somos todos servos e alunos, né, eternamente. Mas aquele que está caminhando há um pouquinho mais de tempo, ele vai ter sempre a responsabilidade de ajudar quem está começando. E nós, independentemente da idade, do tempo, dos dons que a gente tiver, do ministério, do cargo, a gente vai estar sempre sentando para ouvir alguém também. Essa é a ideia do discipulado. Então, o propósito do evangelho é nos levar a crer em Jesus. Essa é a primeira ideia do evangelho, né? A gente crê em Jesus Cristo para alcançar a salvação das nossas almas, né? É a primeira proposta do evangelho. Aqui nós temos a ideia, inclusive, da evangelização, né? Você prega a palavra de Deus para as pessoas aceitarem Cristo e serem salvos. Mas depois disso, qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo passo? Eu preguei o evangelho para alguém, essa pessoa aceitou a Jesus Cristo, obteve a sua salvação por intermédio da graça, por intermédio da fé, por intermédio de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Mas e aí, o que a gente faz com essa pessoa que acabou de aceitar Jesus? A gente precisa trazer ela para a mesa. A gente precisa trazer ela para um lugar, para um ambiente de aprendizado, porque agora ela crê em Jesus para a salvação, mas agora ela tem dois desafios. O desafio de permanecer na presença de Deus, de permanecer na fé, de permanecer caminhando com o Senhor. E o propósito do Evangelho é formar discípulos de Cristo à sua imagem e semelhança. Eu estou lendo um livro de um pastor americano que se chama Samuel Whitefield. É muito bom esse livro. E ele fala algo que é bem interessante. Ele fala assim, ó, o Senhor, há 2000 anos, está preparando um povo para si. Deus está formando uma igreja, uma noiva, um povo, para morar com ele eternamente. Então, o maior desafio do cristão, depois de aceitar a Cristo e receber a salvação, é se tornar a imagem e semelhança de Cristo. E é por isso que é importante o discipulado. E é por isso que dia após dia, encontro após encontro, a gente vai mergulhar e vai se aprofundar nesse tema, entendendo que a ideia é, de fato, realmente nós estarmos à mesa com Jesus. Essa imagem aqui, ela é figurativa, por quê? Porque aqui a gente tem uma ideia, né, uma representação, como se Jesus estivesse assentado na mesa e um banquinho ali, né, esperando a gente sentar nesse banquinho para aprender com Jesus. Mas como é que a gente vai se assentar à mesa com Jesus? Existem algumas ideias, né? A primeira delas é como? Através da palavra. Eu me assentar, abrir a Bíblia, ler e compreender o que está escrito, eu vou estar à mesa com Jesus, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou aprender de Deus.
Segunda possibilidade, me assentar com pessoas que caminham com ele. Conviver com pessoas, né? Eu até quero dar bem-vindos aqui. Eu vi que entrou mais algumas pessoas aqui nessa nossa primeira aula, né? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tenho a honra aqui também de estar com a gente ao vivo aqui, a minha pastora. Deus te abençoe, é uma honra te ter aqui. E eu estou falando um pouquinho aqui sobre conceito de tempo de mesa. Por que eu escolhi esse nome para esse grupo de estudo online? O objetivo aqui é explicar o Evangelho dia após dia e também formar discípulos de Cristo, discipular pessoas. E a gente está conversando um pouquinho sobre o conceito de tempo de mesa, que não é nada mais do que tempo com a palavra, tempo com pessoas que caminham com Cristo há mais tempo, tempo com mentores, podemos dizer assim. E a gente vai ver também a questão da contemplação. E aí, essa ideia de tempo de mesa, ou esse conceito, ele vai ter 3 bases. Isso aqui é importante, se vocês estiverem com papel e caneta, depois eu até posso disponibilizar esse material aqui para vocês, mas se vocês estiverem com papel e caneta, eu queria que vocês anotassem isso, tá? As 3 bases do conceito tempo de mesa que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e a gente escolheu para trabalhar, tá? E a gente vai para o primeiro, mas antes, né, deixa eu falar um pouquinho das regras do grupo, que são regras, na verdade, são orientações, tá? A primeira dela, é indispensável nós termos sempre uma Bíblia. Não há como se aprofundar na palavra sem a presença de uma Bíblia física. Não tem como, tá? Então, eu realmente recomendo vocês, sempre que estiverem aqui com a gente, aprendendo, estudando, tragam uma Bíblia com vocês, tá? Se tiver qualquer problema técnico aí, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, mas qualquer coisa é só erguer a mãozinha que eu dou uma olhada no chat ali, tá bom? Então, sempre uma Bíblia física, sempre, sempre. Papel, caneta e materiais de anotação são muito bem-vindos, tá? Eu, a princípio, não vou disponibilizar apostila ou materiais, porque, assim, é muita coisa, né? E aí, quando a gente escreve, quando a gente usa a caneta, dizem que a caneta, o ato de escrever, né? Dizem que é como se a gente escaneasse o conhecimento para o cérebro. A grande maneira de guardar conhecimento na mente é escrevendo o que a gente está aprendendo, né? Me fugiu ali a palavra digitalização, né? É como se a gente digitalizasse o que a gente está aprendendo dentro do nosso HD, digamos assim. Então, toda vez que você anota algo, você de fato aprende aquele algo, porque isso faz com que você realmente grave, né? Então, Bíblia, papel, caneta, rascunho, vai anotando aí o que você acha interessante. Atenção, né? Separe esse tempo para Deus em sua rotina. Então, nas terças ali, quando a gente for se reunir, procura separar esse tempinho para Deus, para a gente mergulhar na palavra junto, né? Eu sei que a semana de todo mundo é corrida, todo mundo tem seus afazeres, mas tente separar esse tempo para você e para Deus, e para a palavra, né? Então, tente, porque normalmente a gente é assim, eu sou assim. Às vezes eu vou escutar uma pregação, eu estou escutando a pregação e estou lavando uma louça para minha esposa. Estou escutando a pregação e estou cuidando da minha filha. Estou escutando né, uma coisa aqui, estou fazendo outra ao mesmo tempo. Mas esse tempo é para a gente realmente parar, estar à mesa com Jesus. Para a gente realmente dar uma pausa na rotina, uma pausa na correria, uma pausa nos pensamentos da gente, respirar e mergulhar na palavra de Deus, né? Mergulhar na fonte de água viva. E eu brinquei aqui, a última regra do grupo é que um cafezinho é sempre bem-vindo, um chimarrão, né? Um chazinho aí para você, a gente ter um momento bem confortável aqui para a gente estudar. Mas vamos lá para os conceitos do tempo de mesa, tá? O primeiro conceito é conhecimento, gente. É conhecimento, tá? O conhecimento de Deus talvez seja o primeiro passo a ser dado. Nossa compreensão bíblica teológica precisa se desenvolver a fim de nos levar ao pleno conhecimento de Deus e à maturidade. A gente vive um tempo, pessoal, meus irmãos, que todo mundo carrega uma mensagem. Já pararam para perceber? Se você abrir o Instagram, se você procurar no Google, colocar cursos ou qualquer coisa assim, vai aparecer muita gente carregando uma mensagem. Muitas pessoas hoje carregam uma mensagem, né? A gente tem essa realidade hoje
O digital fez isso, então se você quer aprender a costurar, você tem curso de costura. Você quer aprender a cozinhar, você tem curso de gastronomia. Você tem problemas, né? Um problema talvez emocional, um problema físico, precisa talvez ganhar massa muscular, perder peso, para qualquer coisa hoje existe gente ensinando, certo? Só que o que acontece? Quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre esse trabalho aqui, uma coisa ficou clara. Eu não quero ser mais um a carregar uma mensagem minha, né? Então, é uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de conhecimento, eu não estou aqui para disponibilizar para vocês um conhecimento que é meu. Não. Eu quero ser apenas uma ponte entre vocês e a palavra de Deus. Uma compreensão bíblica, teológica. Por quê? Porque o Espírito Santo falou no meu coração que o que ele precisa nesses dias são só de vozes. Lembra de João Batista? A palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Então, a mensagem de Deus, a palavra de Deus veio a João, e João ele começa a entregar uma mensagem que não é dele. Ele é apenas uma voz, a voz do que clama no deserto. E é isso que eu entendi que nós devemos ser nesses dias. Então, a mensagem não é minha, não é uma ideia minha, não é um conhecimento meu, não é uma conclusão minha. Não, a ideia é só aproximar vocês da palavra, ajudar vocês a compreender o que está escrito, né? Eu costumo dizer, e quando a gente fala de conhecimento de Deus, e quando eu falo de compreensão bíblica e teológica, deixa eu fazer um parênteses aqui, bem importante, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de ser uma pessoa bíblica, tem um termo na teologia, eu gosto muito desse termo, que é ser uma pessoa biblicista. Lembra dos crentes de Bereia? A pessoa está ali falando alguma coisa, antes deles pegarem aquela verdade e botar no coração e dizer, eu vou viver isso aqui, eu vou pegar para minha vida, antes de fazer isso, eles passavam pelo filtro da palavra. Essa era uma atitude de maturidade dos crentes de Bereia. E a gente tem eles como referência. Então, ser um crente bíblico hoje é necessário. Como é que eu me torno um crente bíblico? É diferente de você ser um legalista. O legalista, ele se torna um juiz, né? Ele vai dizer o que pode, o que não pode para todo mundo, e ele vai tentar ditar as regras para todo mundo, dizer como todo mundo tem que viver. Isso não é ser crente bíblico. O que é ser um crente bíblico? É tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu desejo, eu uso as lentes da palavra. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui que é menor. É como se a Bíblia fosse o meu óculos, né? Fosse o meu filtro. Tudo que eu vou trazer para a minha vida, ou tudo que eu vou fazer, eu vou enxergar pelas lentes da palavra. Não é a palavra que eu vou adaptar às minhas vontades, meus desejos, ou aquilo que eu quero fazer. Não. É os meus desejos, as minhas vontades e todo o contexto de vida que vai passar pelo filtro da palavra. Então, a gente precisa entender essa realidade, né? Eu poderia até falar aqui de outras questões, o porquê eu estou falando isso, mas eu vou deixar para aulas mais para frente. A gente vai ter aula de apologética, e aí, a aula de apologética, a gente vai falar sobre a defesa da fé, sobre heresias do nosso tempo e tudo mais. Aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas a gente precisa fazer isso, sempre enxergar as coisas pela ótica da palavra, né? E aí, a gente tem, por exemplo, que Paulo fala sobre isso, né? Tudo me é lícito. Eu posso fazer todas as coisas. Mas será que me convém? Será que vai me trazer uma boa fama? Vai glorificar o nome de Deus? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida da minha família? Vai honrar a Deus? Vai honrar as pessoas que eu amo? Será que se eu comprar isso, realmente é algo que eu preciso? Ou é só minha vaidade? Então, tudo pela ótica da Bíblia. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia não é se tornar um religioso, se tornar um cabeção, né, de teologia. Não, conhecer a Bíblia é colocar o óculos da palavra e enxergar tudo através da palavra de Deus. E aí, por que compreensão bíblica e teológica? Porque aqui tem um segundo problema. Porque uma coisa é eu ler. Isso aqui é um ato que qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa é eu entender o que o texto está dizendo. Isso é muito importante.
Tem um texto, se vocês trouxeram Bíblia, abre lá em Jeremias 29, bem rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ainda ontem eu postei um story sobre isso. Jeremias, capítulo 29, é um texto muito conhecido, muito conhecido. Eu quero só fazer um comentário, tá? Para quem já abriu aí, Jeremias 29, você vai perceber que na epígrafe do texto, o que é epígrafe? Lá no começo do capítulo, você tem um título em negrito, antes de começar o capítulo, e ali você tem, normalmente, o título do capítulo que já fala sobre o que é o capítulo, tá? Jeremias 29, olha só isso, gente, que coisa interessante, tá? Lá no versículo 11, tem um famoso texto que eu já vi muitas pessoas lendo esse versículo e pregando sobre ele. E a minha função aqui não sou juiz de pregação, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, mas eu só quero trazer um ponto de vista para vocês. Olha que interessante. Esse texto diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Isso aqui é um texto de esperança, é um texto de bênção. Deus está dizendo: os meus planos para vocês são planos de prosperidade. São planos de dar um futuro para vocês. Ok? Certinho. Só que qual que é o contexto aqui? O povo está na Babilônia. Eles pecaram, ignoraram a profecia de Jeremias, dizendo que isso ia acontecer. E aí, quando acontece o cativeiro, quando Deus arranca eles por intermédio de Nabucodonosor e leva eles presos para a Babilônia, e eles chegam na Babilônia, o povo ainda não está arrependido. Eles estão, na verdade, assustados, estão com medo, né? Vários sentimentos ali. E aí, se você pegar o versículo 9, olha o que o versículo 9 diz assim, ó: eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? A nação foi cativa para a Babilônia porque desobedeceu. E agora Deus já disse, ó, vocês vão ficar 70 anos aí, vocês vão ser tratados aí, vão passar por um período de tratamento para depois vocês retornarem. Depois eu vou livrar vocês. Só que daí começam a levantar falsos profetas no meio do povo e dizer que Deus ia destruir a Babilônia, que Deus ia livrá-los do cativeiro e que eles já iam voltar para a terra deles. E aí Deus levanta novamente Jeremias para dizer, olha, não é isso que vai acontecer. Os meus planos para vocês são planos de prosperar vocês, mas vocês vão ter que cumprir esse tempo no cativeiro para serem tratados. Olha só o versículo 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É Deus dizendo, enquanto vocês estão na Babilônia sendo tratados por mim, para aprenderem a não se desviar mais, vocês vão depender da prosperidade da Babilônia para serem prósperos. Então, perceba que é um contexto, não é um contexto somente de prosperidade, é um contexto de trabalhar de Deus na vida do povo. E aí lá no versículo 12 diz assim, ó: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, o que eu entendo com o capítulo 29? Deus tem planos de nos prosperar? Claro que tem. Mas Deus responde a um coração sincero, quebrantado, arrependido, que o busca verdadeiramente. Então você percebe que a mensagem já mudou?
Não é só eu ler aqui e dizer, olha, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade, planos de bênção, planos de dar um futuro. Eu posso pregar esse versículo? Posso, mas eu preciso trazer esse contexto para que as pessoas ouçam e digam, Deus quer me abençoar, mas eu preciso voltar o meu coração ao Senhor. Eu preciso voltar o meu coração a Deus em arrependimento, em sinceridade, em verdade, para que esta promessa me alcance. Então, percebam como o contexto bíblico e teológico muda tudo. Então, tem vários outros versículos que eu poderia ler. Eu estou preparando uma mensagem, um sermão, em Romanos 8, 28, que é um texto muito conhecido. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas para o bem de todo mundo, não. Para o bem daqueles. Daqueles quem? Daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, perceba, eu conheço pessoas, a gente acaba, né, tratando algumas pessoas e envolvidos, e a gente vê muitas pessoas que chegam para nós contando tragédias, contando situações muito difíceis, e aí no final elas dizem assim, não, mas Deus sabe de tudo, é Deus que está fazendo, né? A gente não entende o trabalhar de Deus. Aí, opa, muitas vezes até citam esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem. Só que daí tu vai ver, a pessoa está vivendo de qualquer maneira. Então, como eu vou dizer que é Deus fazendo tudo de bem para essa pessoa, se ela não se enquadra, se ela não se encaixa nessa realidade bíblica? Então, eu preciso entender que conhecer a Bíblia, ter uma compreensão bíblica e teológica, muda tudo. Inclusive o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu compreendo de fato o que os textos dizem, a verdade da palavra, eu me relaciono em verdade com Deus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela me liberta. Me liberta de achismos, me liberta de pensamentos, me liberta de sentimentos, me liberta de cativeiros, me liberta de lugares onde não era para nós estarmos. Então, é a palavra que faz isso. Então, o primeiro passo e o primeiro propósito do tempo de mesa é conhecimento. Conhecimento de Deus, uma compreensão bíblica e teológica para que a gente seja levado a esse conhecimento de Deus e à maturidade. Paulo diz que os crentes devem ser maduros para não serem levados por qualquer vento e doutrina. Então, existem pessoas que qualquer igreja gospel que abrir por aí, que tenha luz piscando e fumaça, é novidade, as pessoas vão lá e se encantam com estrutura, com show, com narrativa, com oratória, com layouts. Então, a gente precisa entender que uma compreensão bíblica e teológica correta nos leva à maturidade. E esse é o meu grande desafio. Esse é meu grande objetivo como ensinador da palavra, levar as pessoas a uma compreensão bíblica verdadeira. Amém? Tudo certo até aqui? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Qualquer coisa, vocês me avisam que eu dou uma olhadinha aqui no chat. Qual que é a segunda base do conceito de tempo de mesa? Discipulado. Discipulado é uma coisa, gente, que muda a história. Eu sou discípulo. Eu testemunho para todo mundo que me conhece. Eu comecei com 12 anos. Um professor de guitarra colou em mim, me ensinou o instrumento, mas também me ensinava a palavra. Me transformou a minha adolescência. Um jovem maduro, cristão, na época já era casado, Moisés, ele me trouxe para uma realidade na minha adolescência que eu não conhecia, uma maturidade que eu não estava conseguindo encontrar. Sabe? Discipulado. Depois disso, eu vim para Floripa, teve outras pessoas, até que eu conheci a Tainara, e aí meu sogro, minha sogra me abraçaram e começaram a me discipular até hoje. Meu maior prazer é sentar na mesa com eles e aprender, e ouvir, e ver o quanto eu sou cru ainda, o quanto eu preciso melhorar, amadurecer, né? E eu estou conseguindo, graças a Deus, fazer isso com outras pessoas, com outros jovens, outros cristãos, que eu estou conseguindo auxiliar também nessa caminhada. Então, o discipulado, ele muda tudo. Agora, qual que é a ideia de discipulado? Eu quero resumir para vocês a ideia de discipulado. O discipulado é o meio pela qual conectamos o sedento com a fonte. Gente, presta atenção nisso, aqui é muito importante. E assim nós o livramos de viver uma vida atrás de copos de água. O que é evangelismo, gente? Evangelismo é eu pegar uma pessoa que tem sede, uma pessoa que está sedenta,
uma pessoa que está desesperada, e dá um copo de água para ela. Ó, pega esse copo d'água e mata a tua sede. Tiago, não entendi. É a pessoa que está desesperada, vai no culto, ouve uma palavra, chora, recebe de Deus, é renovada, sente alívio, se sente amada por Deus. Só que vai passar uns dias, essa sede ela vai voltar. E se essa pessoa depender do copo d'água de alguém, ela vai procurar água em outros lugares. O que é o discipulado? O discipulado não é você dar copo d'água para a pessoa. Não é uma pregação. Não é um culto. Discipulado é você apresentar a fonte para o sedento. Porque depois que o sedento descobre a fonte, sempre que ele estiver sedento, sempre que ele tiver sede, ele vai na fonte. Ele aprende a ir até a fonte. O trabalho do mentor, entre muitas coisas, é apresentar Cristo para as pessoas. E Cristo falou para a mulher de Samaria, né? Aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Então, no evangelismo, eu dou um copo d'água para a pessoa. Ó, isso aqui mata a tua sede, isso aqui é Deus, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é Cristo. Mas no discipulado, eu ensino a pessoa a chegar até a fonte. E como que eu faço isso? Ensinando, convivendo, orando, pregando, exortando, instruindo. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, ó: o óbvio precisa ser dito. A gente tem uma tendência, né? Isso hoje, né? Eu sou pai, eu vejo muito isso, né? A gente tem uma tendência de achar que as pessoas já sabem. As pessoas já sabem. Esses tempos atrás, a Antonella foi tomar um todinho, sabe aquele todinho? Botou o canudinho ali e ele apertou o todinho e voou Nescau nela toda assim. Aí eu olhei assim, ao mesmo tempo, na hora eu já, não, filha, não pode apertar o todinho, porque vai vir Nescau por tudo. Mas, cara, ela nunca tinha pego um todinho na mão, ela não sabe. Para mim é óbvio, mas para ela não, ela é uma criança. Então, o discipulado é esse processo. Paulo fala que o novo convertido, ele é uma nova criatura, é um bebê. Então, o discipulado serve para isso. O óbvio precisa ser dito. O óbvio. É tão incrível isso que os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. A gente que está na igreja há muitos anos, para nós dobrar o joelho e falar com Deus é uma coisa normal, né? Não que flua toda vez, né? Tem as suas barreiras, mas é uma prática normal. Orar, tem gente que até hoje não consegue orar pelo alimento na mesa, tem vergonha. Tem gente que até hoje não entendeu a forma de se vestir num culto. Até hoje não entendeu o básico. E aí a gente olha para essa pessoa e diz: não, pô, cara, não tem interesse. Ah, não, é porque faltou alguém para dizer o óbvio. Em amor, claro, né? É por isso que tempo de mesa, um lugar de acolhimento, de amor, um lugar de graça, de instrução. Mas o discipulado é isso. É você ensinar, instruir pessoas. E aqui talvez alguém esteja dizendo: mas Thiago, eu não sou pastor. Thiago, eu não sou professor de Bíblia, não sei e tal e tal. Começa com o seu filho. Você precisa com o seu filho ensinar o óbvio. Discipulado começa em casa, com os nossos filhos. O seu filho está indo todo dia para a igreja contigo, mas não quer dizer que ele esteja aprendendo a servir ao Senhor. Por isso que pais e mães precisam, principalmente depois de uma certa idade, ali, os 6, 7 anos, que a criança já realmente já sabe ler, às vezes, tal, é sentar numa mesa e explicar o óbvio. O que é ser cristão, quem é Jesus, né? Não só a questão comportamental, mas a questão da fé também. Como é que funciona? Porque essa criança ela vai crescer sendo discipulada com 15, 16 anos. Esse adolescente vai ter uma profundidade bíblica que vai ajudá-lo a não se desviar nos períodos difíceis ali da mocidade. Vai ter raízes, né? Então, é importante o discipulado, tá? Então, a primeira base é o conhecimento, né? O segundo é o discipulado. O tempo de mesa é isso, né? Conhecimento, discipulado. E aí, o que essas duas coisas elas vão fazer? Elas vão te empurrar para o que eu chamo de contemplação. Samuel Whitefield, que é um pastor que eu estou lendo ali alguns livros dele já faz algum tempo, ele fala muito sobre isso. O auge do conhecimento e do discipulado é a contemplação. Por ela, o ministério do Espírito e o relacionamento pessoal com Deus se iniciam. Então,
tudo que eu faço com o conhecimento que eu estou transmitindo e com o discipulado é te empurrar para um momento a sós com Deus, para essa contemplação. A contemplação pode ser durante a oração, pode ser durante uma adoração, pode ser no louvor, pode ser durante a palavra, né? Conforme você cresce em relacionamento com Deus. Já aconteceu de eu estar aqui em casa e do nada o Espírito Santo vir e eu sentar e parar tudo para me relacionar com ele. Mas é a contemplação que, porque assim, ó, o que acontece? As pessoas precisam se apaixonar por Deus, gente. Não é só conhecer e ser instruído. Porque uma pessoa que conhece a palavra e recebeu o discipulado, até aqui, ela ainda é um religioso. Ela ainda está no campo de religião. Mas quando eu contemplo a glória de Deus, quando eu experimento Deus, cara, aí já muda tudo. Deixa de ser um simples, deixa de ser um simples conhecimento, deixa de ser um discipulado, virou uma coisa que nem o pastor Joel usa muito essa palavra. Eu estou transcendendo, eu estou tendo a minha espiritualidade formada pela contemplação. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, ele diz assim, ó, de glória em glória somos transformados à imagem de Deus. É de glória em glória. Então, eu preciso contemplar Deus, eu preciso experimentar Deus, gente. E o papel do discipulador, do mentor, que está gerando conhecimento e gerando discipulado, é empurrar a pessoa para esse lugar. Ela precisa ter contato com Deus, ela precisa conhecer o Espírito Santo. Ontem nós estávamos em uma conversa muito bacana com alguns amigos, alguns familiares, e eu dizia para essas pessoas que quando você conhece o Espírito Santo e se relaciona com ele, você se apaixona. Quando eu ainda sou apaixonado pela minha esposa, totalmente apaixonado, mas o que eu quero dizer, quando eu estava na época do namoro, né, que eu conheci ela, e tava aquela paixão, aquele, né, desejo de estar perto dela, eu atravessava a Florianópolis, pegava 3 ônibus, 4, 5 horas de ônibus para ver ela aqui no Rio Vermelho, morava lá no Estreito. Eu não media esforços para ver essa pessoa, para ver ela. Então, um crente apaixonado por Deus, um crente que contemplou a glória de Deus e se apaixonou por Deus, que está queimando pela presença de Deus, ele não mede esforços. Ele faz tudo o que for possível para se aproximar de Deus. Então, o meu intuito com esse estudo bíblico, com esses encontros, não é só te dar informações, conhecimento sobre Deus, conhecimento teológico, bíblico, não é só isso. É também, mas não é só isso. Não é só te instruir como mentor, como auxiliador nessa caminhada, tirar dúvidas, conversar, atender vocês, não é só isso. É principalmente empurrar vocês para esse relacionamento pessoal com Deus. Porque sem esse relacionamento pessoal com Deus, nada faz sentido. Deus é relacional. Deus não é simplesmente algo que você entende. Deus é algo que você se relaciona. E esse relacionamento, ele tem que ter como base o conhecimento bíblico, o discipulado, mas principalmente o relacionamento íntimo e pessoal. Então, tempo de mesa, ele vai ter esses 3 pilares, tá? Vamos lá, conhecimento de Deus, compreensão bíblica e teológica, discipulado, que é essa interação, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, de experiências e contemplação. E aqui é fantástico, porque depois que isso aqui acontece, tudo faz sentido, né? É interessante porque Jesus fala, né? Que quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Mas em outro texto diz, vos lembrará de todas as coisas. Tem conhecimento que você vai passar um bom tempo adquirindo, mas não faz sentido. Cara, quando você experimenta Deus, quando você experimentou o Senhor, quando você conheceu o Espírito Santo, tudo aquilo que você foi jogando para dentro de conhecimento, parece que faz sentido na mesma hora. Parece que tudo se encaixa perfeitamente e parece que o seu coração explode, a sua mente, né? É um mix de sentimentos, porque fez sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo chegou e ministrou ao teu espírito a vida e todas as coisas então passam a ter sentido. Bom, eu tenho algumas bases bíblicas que eu vou ler rapidamente para vocês. Mateus, capítulo 28.
Mateus capítulo 28 é um texto que eu amo esse texto, porque olha só que interessante que nós temos aqui nesse texto. Mateus 28, versículo 19, diz assim, ó, isso aqui é uma ordem de Jesus, tá? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Jesus já fala, discípulos. Se você pegar a palavra discípulo na sua etimologia, significa aluno. Aluno. Fazei alunos. Então, aqui eu tenho a evangelização, batizando eles em nome do Pai e do Espírito Santo, é o processo da conversão, né? Da declaração de fé desse aluno, ele está se convertendo, está confessando a Cristo publicamente. Então, aqui, a ideia de evangelização, mas olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso aqui, para mim, é fantástico, porque Deus está dizendo assim, ó, fazei discípulos, batize eles, e depois ensine eles todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, tudo que Deus ensinou para você, é sua responsabilidade ensinar essas coisas para outras pessoas. É nossa responsabilidade fazer discípulos. Nós precisamos ser discípulos e fazer discípulos. É nossa responsabilidade. E tudo aquilo que, nesses meus 29 anos de idade, o Senhor ministrou no meu coração, eu preciso ministrar o coração de outras pessoas. Nem todos vão querer, nem todos vão aceitar, nem todos vão me receber. Ok, faz parte. Por isso que nós temos um corpo funcional, cada membro tem a sua função, mas todos aqueles que se assentarem comigo, eu vou transmiti-los aquilo que o Senhor tem me ensinado. E aqui também tem uma pergunta que eu faço para a igreja em geral. O que foi que Jesus mandou guardar e obedecer? Quais são esses mandamentos? Porque a gente tem uma ideia de que evangelho é só sentir, mas evangelho também é pensar. É por isso que falta esse contato com a palavra muitas vezes. Mateus 26, né? Então, em Mateus 28, 19, nós temos essa ordenança, é uma ordem. Façam discípulos. É uma ordem de Jesus. É por isso que eu falei para vocês, isso aqui, gente, que eu estou fazendo não é uma invenção minha, não é uma moda. Isso aqui é uma ordem, faça discípulos. Essa é a ordem de Jesus, esse é o propósito da igreja, fazer discípulos. Aí no capítulo 26 de Mateus, versículo 20, a gente tem Jesus dando um exemplo. Olha só, um versículo pequenininho, que diz assim, ó, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus se assentava à mesa com os discípulos. Ele atendia a multidão, mas os discípulos, os próximos, os alunos, se assentavam com ele na mesa. Se você parar para analisar, a cruz foi só uma vez. Morreu, ressuscitou, gerou salvação. Mas a mesa, ele mandou fazer sempre. O partir do pão, a comunhão, o estar à mesa, para fazer sempre. Sempre que for possível. E eu vou dizer para vocês quantos momentos maravilhosos eu tive à mesa com pessoas de Deus. Eu perder de vista, eu nem me arrisco a contar, foram muitos momentos. Muitos momentos. E Romanos 12, 2, também é um texto bem conhecido. Aí eu posso só falar sobre meios e objetivos, né? Porque Paulo fala, e não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, vocês precisam renovar a mente de vocês, mudar a mentalidade. Mas Paulo não fala por onde. Renovem a mente de vocês para que vocês experimentem a vontade de Deus. O resultado de mente transformada é experimentar a vontade de Deus. Mas o meio pela qual isso acontece, Paulo não especificou. Paulo poderia ter especificado: renovem a mente pela oração, renovem a mente pela palavra, renovem a mente pelo culto. Mas não é isso. Por que Paulo não citou uma? Porque não é uma, são várias. A transformação da mente, da mentalidade, vem por intermédio de instrução, ensino, oração, adoração, culto, congregar, servir. A nossa mente, ela vai sendo transformada, na verdade, conforme a gente quer, conforme a gente decide mudar. É por isso que os meios pela qual nós somos transformados na nossa mente
e o Senhor opera em nós a sua vontade e nos torna a sua imagem e semelhança, são vários esses meios. Mas se eu posso resumir um, com certeza, é discipulado. É no discipulado, é na mesa, é na convivência, é pela palavra que a gente tem a nossa mentalidade transformada e aí a gente entra na vontade de Deus. Perceba que Paulo não escreve dizendo para que vocês saibam. Não é sobre saber a vontade. A gente quer muito saber a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Mas não é sobre saber, é sobre experimentar. A vontade de Deus é que você experimente, que você viva, você conheça a vontade dele. A boa, a agradável e a perfeita. Bom, estamos encerrando essa primeira aula, essa aula inaugural. Eu procurei, né, ir devagar para não ser muita coisa ao mesmo tempo. Gente, o que acontece? O que a gente vai continuar aprendendo daqui para frente? Em primeiro lugar, o Evangelho. Nós vamos enxergar o Evangelho como um todo. O que é o Evangelho? Então, a gente vai entender o que Jesus fez na cruz? Vamos. Mas também nós vamos entender todo o restante. A gente vai mergulhar nisso. Porque ser cristão não é só... Começa sendo salvo, né? Aceitando Jesus Cristo, rendendo a vida aos pés dele, se arrependendo. Mas e depois disso? Depois disso tem restauração, tem regeneração, tem transformação, tem ministério, tem vocação, tem um monte de coisa. Então o evangelho não se limita só à cruz de Cristo. A cruz é o começo. E o evangelho ele abrange todas as áreas, abrange casamento, criação de filhos, abrange trabalho, abrange ministério, abrange vida emocional, vida financeira, abrange tudo. E a gente vai caminhar junto, inclusive em algumas aulas eu vou convidar pessoas para ministrar aqui junto comigo, para me ajudarem em assuntos, porque é muita coisa para a gente mergulhar, aprender, né? Em segundo lugar, vamos falar sobre liderança e discipulado. Liderança, ser líder, né? Aqui eu não estou falando na ideia de ter um cargo. Ah, vou ter um cargo, vou ter... Não, estou falando na ideia de ser exemplo, postura, ser uma referência. Já pensou que maravilha as pessoas te olharem como uma referência de vida cristã? Sabe, a liderança na vida de um cristão é uma postura. Você se transforma num líder. E quando você se transforma num líder, quando você se torna um líder dentro da vida cristã, você atrai as pessoas. As pessoas vão vir até você para poderem ouvir você e caminhar contigo. Isso é liderança. E aí entra o discipulado, né? Que a gente já falou um pouquinho. E nós também vamos falar muito sobre vocação e propósito, né? Que a vocação, na minha opinião, ela vira uma chave, né? Esse ano Deus virou muito forte essa chave em mim, questão de vocação, que eu realmente nasci para fazer. Vocação é literalmente aquilo que Deus quer que você faça aqui na Terra. Tem um texto muito bom que a gente vai trabalhar sobre vocação, 2 textos, na verdade. Um texto de Pedro, perdão, um texto sobre Pedro e um texto sobre o próprio Jesus, né, falando sobre vocação e propósito. Porque propósito não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus está fazendo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Jeremias, te escolhi no ventre da tua mãe para ser o quê? Profeta. Profeta, vocação. Mas para quê? Qual que era o propósito? Lá no final ele explica. Você vai derrubar, vai destruir, vai desfazer e também vai plantar e edificar. Ou seja, a sua vocação é para que você execute a minha vontade, o meu propósito na Terra. Então a gente vai entender mais e mais esses 2 conceitos, esses 2 temas, porque isso aqui é muito poderoso. Isso aqui faz toda a diferença. Quando a gente entende a nossa vocação e entende o propósito de Deus através das nossas vidas, eu creio que a gente consegue até viver melhor, sabe? Menos pressão, menos ansiedade, a gente enxerga as lutas com uma ótica diferente, a gente se torna mais dependente de Deus e uma série de questões. Não que isso vai resolver a tua vida por completo, mas é uma grande chave que vira, assim, uma chave muito importante, né? Até no sentido de servir a Deus, né? A gente serve a Deus melhor também, porque a gente entende o nosso, que nem o pastor João Paulino fala, a gente é uma pecinha no quebra-cabeça, a gente se encaixa, né? E aí as coisas fazem sentido. Amém? Eu quero abrir um pouquinho aqui para ouvir vocês, né? Não sei se nós temos alguém aqui que tem alguma pergunta,
alguém que queira falar alguma coisa, queira acrescentar alguma coisa, eu vou abrir aqui para ouvir vocês um pouquinho, né? A gente tem alguns participantes. Se alguém quiser expressar alguma coisa, eu quero deixar um espacinho para ouvir vocês, né? Tiago, não gostei. Tiago, fiquei com essa dúvida. Uma sugestão, né? Pô, fiquem à vontade. Queria muito ouvir vocês, né? Oi, Thiago, posso falar um pouquinho? Mas, claro, Elaine, fica à vontade. Eu primeiro queria te agradecer, né, por ouvir a voz de Deus, porque com certeza, como tu falou, não é uma coisa que vem de ti, né, é uma coisa que Deus fala no teu coração. E hoje eu percebo assim, eu tô numa busca com muita sede de saber de Deus, de me apaixonar por Deus cada dia mais. E a gente percebe que hoje a internet é boa, mas ao mesmo tempo ela é perigosa, porque traz muita coisa, né? Então, muita gente dizendo o que acha, o que pensa. E para mim, se tu me falar qualquer coisa, me falar, tá aqui na Bíblia, tá tudo certo. Mas a gente percebe que hoje não tem isso. Então é muito difícil a gente confiar e às vezes até acreditar em pessoas que a gente vê pouco, vê uma vez lá na internet, que nunca vou passar na minha frente, né? Mas quando se trata de uma pessoa, né? Eu conheço você da igreja, faz 4 anos que faço parte da Donai. Então isso é muito bom, assim, me passa muita segurança e eu fico muito feliz de poder aprender mais contigo, porque eu me identifico muito com a tua forma de falar e é muito fácil, né? Deus te usa muito bem, como eu já te falei, né? Bem, obrigado. Thiago vai pregar, lá vem pedrada. Prepara que lá vem. Então eu estou muito feliz de poder participar disso, de aprender mais, sabe? Eu tenho muita sede de conhecer Deus, assim. Eu sei que sozinha eu não vou conseguir, preciso sim ser, né, ser discipulada. Então eu estou muito, muito, muito feliz porque Deus deu essa oportunidade para mim e para todo mundo, né, que quer aprender um pouco mais. Só para te agradecer mesmo e que Deus abençoe essa jornada. Eu ia fazer até uma pergunta de perguntar quanto tempo vai ser, mas vou deixar Deus te usar. Amém. Glória a Obrigada. Deus. Eu preciso dizer, toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Ontem, conversando com uns amigos e familiares, né? Eu falei alguma coisa assim, uma ideia ali que eu tinha na hora, né? E aí a pessoa olhou, nossa, isso veio da tua cabeça e tal e tal. Olha, eu falei, ó, isso veio de Deus, porque de mim não tenho capacidade, né? E a minha oração para esse projeto, irmã Elaine, não é ter muitas pessoas, mas ter pessoas famintas por Deus, realmente sedentas, né? Tem só um tipo de pessoa que eu realmente não gostaria que entrasse nesse grupo de estudos, que é o especulador, né? O especulador que vem para olhar o que está acontecendo, olha o movimento e tal, e enfim, né? Não, eu quero realmente pessoas que queiram mais de Deus, pessoas que queiram aprender, que tenham sede, e também pessoas que também tenham algo para compartilhar, porque todo mundo tem algo para compartilhar, né? Não existe nenhum super professor, super mestre, né? Eu nem posso dizer nada a respeito disso ainda, estou aprendendo, mas é aquilo que eu falei no início da aula. O que eu sei, né, eu quero compartilhar. Até quando eu fui fazer o projeto, me deu um frio na barriga, sabe? Mas um frio na barriga, e eu pensei, poxa, faço ou não faço, e tal, e tal. E aí o Senhor me levou lá para aquela passagem da multiplicação dos pães, né? Que um menino tinha um pouquinho nas mãos, mas nas mãos de Cristo ele alimentou uma multidão, né? Bah, e aquilo ali falou comigo assim, uma flecha, e aí depois veio aquela ideia de João Batista, né? É só uma voz, é só uma voz que está ecoando algo né? Enfim, então, realmente eu faço com muito amor e carinho, tá? Deus abençoe a sua vida também, vai ser muito bom. Se em algum momento, né, quiser convidar também o seu esposo a participar, né, eu tenho certeza que ele também deve ter muita sede, deve ter muitas dúvidas, e vai ter tempos de mesa que vão ser mais conversas mesmo, para a gente dialogar, conversar, e aí poder cooperar com vocês. Amém. Amém? Amém. Gente, mais alguém? Tem mais alguém que queira expor alguma coisa, fazer algum comentário? Porque qualquer coisa a gente, aos pouquinhos, está se encaminhando para o final dessa primeira aula. Ô, Thiago, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre Claro. a dinâmica. Vai ser sempre na terça e de manhã e de noite. São 2 períodos, são as mesmas aulas ou diferente?
Isso, vão ser a mesma aula. A ideia Tá. é horários diferentes Para para todo mundo poder atender participar. melhor. E aí depois eu vou dar uma revisada em qual aula ficou melhor para disponibilizar, né? Tá. Uhum. Mas a Então tá. princípio vai ser sempre um assunto por semana, né? Uma Uhum. aula por semana, né? Tá. Talvez Ótimo, depois então. a gente consiga escolher um horário só, talvez fique melhor, e aí disponibilize, né? Mas eu vou ir testando só para ver o que se encaixa melhor para as pessoas, Sim, né? sim. Uhum. Tá bom, gente? Então é isso. Deixa eu colocar aqui na tela o meu muito obrigado, né? Deus abençoe vocês. É um prazer ter vocês aqui. Os alunos aí que vão assistir, né, na sequência também, que vocês possam ser abençoados. As dúvidas que surgirem dessa aula, podem colocar lá no grupo, que eu vou respondendo para vocês, tá? A gente vai conversando lá no grupo, vai dialogando, e na sequência a gente faz outras interações lá, de repente faz enquete, sugere livros, sugere uma pregação. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica lá no grupo. Então, qualquer dúvida vocês podem ir anotando e botar lá no grupo que eu respondo, tá? Gente, Deus abençoe, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. Muito obrigado novamente. E para a próxima aula, eu só peço que vocês me ajudem a compartilhar, tá? Compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, principalmente novos convertidos, pessoas que talvez tenham até preconceito com a igreja, tem algum preconceito com o evangelho por não entenderem. Joga para o grupo, vamos tirar um tempo com essas pessoas, vamos explicar a palavra, vamos explicar o evangelho e alcançar pessoas, tá bom? Em nome de Jesus, Deus vai fazer uma grande obra. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém? Amém.